Olá, meu nome é Tiago de Almeida e sou um psicólogo que se especializou no atendimento às dificuldades dos relacionamentos amorosos, tais como inibição, timidez, baixa autoestima, problemas sexuais entre os parceiros, ciúme, infidelidade, separações e a questão também das reconquistas amorosas. Hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho mais sobre a questão da infidelidade amorosa e vamos ver como dar a volta por cima dessas situações nessa palestra que eu denominei, né, Infidelidade Amorosa, dando a volta por cima. Então, para aqueles que quiserem saber mais sobre esse trabalho ou outras palestras ou outros livros e literatura, por favor, acessem www.tiagodealmeida.com.br e lá terão mais informações a meu respeito e a respeito dos meus trabalhos. Bem, eu trouxe o poema de Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade, para que nós observemos o quão esses temas estão relacionados e o quanto ele coloca em versos aquilo que eu pretendo tratar em prosa. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espelhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bem, pessoal, então eu vou fazer uma pequena introdução, né? Mostrando que nós, seres humanos, somos seres gregários por natureza. E ao que parece, frequentemente caminhamos sempre buscando e aspirando uma completude. Completude essa que para os apaixonados e na sua aspiração, no seu desejo de profusão, sempre é encontrado no outro. Parece que deixamos sempre parte de nós no outro, queremos nos completar com o outro. Então, mas o fato da gente eleger, da gente recrutar uma pessoa para dedicar uma parte do nosso tempo e dos nossos recursos, não significa necessariamente que essa pessoa, a escolhida ou o escolhido, não possa mudar de ideia posteriormente. E assim não vai lesar ou romper esse acordo. A questão é que nem sempre imaginamos que existam contratos, acordos implícitos a essa relação e muito menos que nem sempre esse acordo implícito é entendido por as duas partes, ambos os parceiros, da mesma forma. Embora isso possa parecer óbvio demais, né, que ninguém procura se unir a uma pessoa já prevendo a partida e muito menos procura um prazo de validade para os relacionamentos que são tão cativantes, a gente sabe e continua fazendo alguns rituais como namoro, ficar, etc., e fazendo promessas das mais diversas de amor eterno. Então, e ainda que a gente considere cada um de nós esperar do outro determinadas atitudes, o que acontece, não raramente, é uma decepção, principalmente em termos de exclusividade desse investimento, de correspondência amorosa. Realmente, ninguém pode viver para atender a todo momento as expectativas da outra pessoa. Afinal, nem seria saudável fazer isso. Cumprindo esse papel de satisfazer todas as expectativas do outro, do mesmo jeito que o outro não pode satisfazer todas as minhas expectativas, eu tenho que ter isso em mente. Portanto, anteriormente à ocorrência da infidelidade propriamente dita acontecer, o que nós vamos observar? O que acontece é uma quebra de acordos implícitos e explícitos para ambas as partes do casal. Então, o que nós percebemos? Ao término da paixão, ou quando ela se metamorfoseia em amor, e o nosso olhar e o nosso investimento potencialmente se deslocam, é preciso que a gente passe a reprimir alguns impulsos para tentar garantir o que chamamos de fidelidade. E é claro, faço essa diferenciação, que fidelidade não vai ser o mesmo que querer bem a alguém, muito embora querer bem a alguém ou querer bem a alguém seja certamente um dos aspectos da fidelidade. Bom, enfim, eu trago alguns questionamentos para a gente discutir hoje ao longo da minha fala. O que é a fidelidade? Aliás, o que é infidelidade amorosa? A
gente vai falar um pouquinho também sobre fidelidade. O que que a causa? O que que causa, então, esse fenômeno da infidelidade amorosa e, principalmente, como superar, dar a volta por cima dessa infidelidade amorosa. Das definições que eu conheço, a melhor para tratar de infidelidade amorosa é desses dois autores, Trigotas e Barta, que em 2001 já definiam a infidelidade amorosa como uma violação das normas dos parceiros que regulam o nível emocional ou da intimidade física com pessoas fora do relacionamento. Então, em resumo, é uma quebra do compromisso de exclusividade desses acordos implícitos ou explícitos que são esperados do nosso parceiro, que são combinados. E é interessante a gente observar que, para outros autores, por exemplo, Pittman mostra em 94, num dos seus livros, que a infidelidade é uma quebra da confiança ou ainda o rompimento desse acordo. E esse autor, Frank Pittman, mostra que há vários tipos de infidelidade. Assim, segundo muitos autores, não só o Pittman, a infidelidade pode ser sexual, emocional ou ambas. Ou seja, a pessoa trairia as expectativas e as esperanças que nela foram depositadas de forma emocional e sexual. Bem, então vamos definir o que é uma e o que é a outra. A infidelidade sexual seria esse comportamento que envolve o contato sexual, tal como beijar, contatos íntimos, sexo oral ou, propriamente dito, o intercurso sexual. Enquanto a infidelidade emocional envolveria apenas a formação de um apego ou de uma afeição por outra pessoa e pode envolver comportamentos como flerte, encontros fortuitos, conversas íntimas, pegar carona com uma pessoa com um determinado conflito de interesses com a gente, romântico, né? Ou se apaixonar. Bom, o que percebemos? A infidelidade é o principal elemento que afasta as famílias e as desfaz. E é uma experiência que é mais provavelmente das piores, a mais hojerizada e mais devastadora para um casamento. É uma das mais universalmente razões aceitas para o divórcio, segundo muitos autores. E etimologicamente, se a gente for ver a raiz da palavra, fidelidade remete realmente à quebra da verdade. É fantástico, percebemos, que apesar de estarmos em pleno século XXI, com todo esse avanço tecnológico e sociocultural, tanto a compreensão bem como a dor da infidelidade não parecem ter avançado como esses outros desenvolvimentos, essas outras evoluções. Valores conjugais, tais como a exclusividade na relação e o amor eterno, ainda parecem perdurar mesmo paralelamente a esses avanços. E então, atualmente, o que a gente percebe? Que as relações amorosas estão se tornando aparentemente cada vez mais descartáveis. E a fidelidade pode até ser vista como algo ultrapassado. Para a nossa sociedade, praticamente, a infidelidade se banalizou, que a gente pode ver aí pelas revistas, a mídia, as novelas. E a gente, interessantemente, vive paradoxalmente entre duas posturas. Ou seja, de um lado, ninguém acredita que possa ser mais uma das vítimas da infidelidade e, por outro lado, essa suspeição da infidelidade está tão presente na vida de quase todos os casais, seja em casamento, seja em namoro ou qualquer outro tipo de relacionamento amoroso, para as pessoas não se preocuparem suficientemente com o tema. Então, daí a suspeita de infidelidade está presente na vida de quase todos os casais, independentemente da natureza da relação e do grau da intimidade conquistada. É interessante a gente observar também que quando o comportamento da infidelidade assombra um casal amoroso, o mesmo vai ficar extremamente abalado. Há autores que mostram que, tendo em vista que o relacionamento amoroso é uma das nossas maiores fontes de sofrimentos, quanto a infidelidade amorosa está rondando o relacionamento. Então, quando o casal se ama e é estabelecido com o parceiro um vínculo saudável, a chance de se ter uma vida melhor dentro do relacionamento, uma qualidade de vida pessoal e um ajustamento diádico dessa relação amorosa de forma satisfatória, mais plena, sempre vão aumentar. Bem, uma das coisas que podemos nos perguntar é as razões da infidelidade. E de se pensar que um comportamento tão
sofisticado quanto à infidelidade é multideterminado, ou seja, não é só uma variável, um porquê que causa esse comportamento, mas sim um conjunto de situações e circunstâncias. Desse modo, o comportamento de traição será motivado por mais do que um fator. Então vamos ver, de acordo com as pesquisas, e principalmente de acordo com uma pesquisa que eu fiz, quais são os fatores que as pessoas revelam pelos quais elas traem os seus parceiros. Olha que interessante, essa pesquisa que eu fiz mostrando por que homens e mulheres traem os seus parceiros. Veja, a maior parte dos homens, né, porque eles traem, mostra, né, que realmente eles traem por causa de um efeito novidade. O que seria o efeito novidade? Em resumo, seria correr atrás de rabo de saia. Então, desde épocas imemoriais, desde épocas remotas, há mais de 10 mil anos atrás, os homens, nós, somos bastante visuais e vamos atrás de alguns tipos de novidades, né? E principalmente na nossa vida matrimonial, muitas vezes temos fantasias e praticamente, desculpa o termo, né, descascamos uma mulher tal qual uma cebola quando a gente acha algum interesse nessa mulher, quando nós somos atraídos por essa parceria em potencial, mesmo estando casados, ou estando em relacionamento. Não vamos nos enganar, daqui a pouco até tem um slidezinho para falar sobre isso, não existe o super-homem. Homens são visuais, todos eles têm essa espécie de uma programação, então nós, mesmos inseridos em um relacionamento completamente satisfatório, podemos olhar sim e podemos ter algumas fantasias em relação às mulheres que passam à nossa frente, tá, pessoal? Para ninguém ter brigas nem desassossegos que poderiam ser evitados. Vamos ver as razões pelas quais elas, olha, estou apontando aqui, traem. Como vocês podem perceber, enquanto os homens traem pelo efeito do rabo de saia, né? Ou seja, por buscar novas conquistas e novas parcerias amorosas, elas traem, ou seja, de cada 10 mulheres, praticamente 3 mulheres certamente traem seus parceiros por causa de retaliação, vingança ou desforra, ou seja, naquele esquema bateu, levou. Olha que interessante. Os homens, se a gente for ver até que esse sistema é dinâmico, enquanto os homens estariam a fim de buscar novas conquistas, novas parcerias amorosas, as mulheres tentam vitimizar os homens através daquilo que lhes dói mais, né? Ou seja, mostrar que elas dão um troco, uma moeda que elas consideram válida, que seria oferecer seu próprio corpo ou se engajar em potenciais traições com outros parceiros e às vezes até com o melhor amigo ou pessoas conhecidas para que isso chegue aos ouvidos do parceiro. E agora vamos passar a ver um pouquinho dos mitos da infidelidade. O que as pessoas pensam e o que será verdade a respeito de infidelidade quando nós estamos nos referindo, pelo menos, à questão das pesquisas científicas. Vamos ver um primeiro mito que eu escolhi aqui para nós tratarmos. O primeiro mito que nós vamos discutir é que todas as pessoas são infiéis, ou seja, que esse comportamento poderia ser considerado normal e esperado. Então, segundo algumas estimativas, cerca de metade das pessoas tem casos e as mulheres liderariam esse ranking. Na verdade, o que as pesquisas mostram é que de cada 10 homens, 6 não traem as suas parceiras, enquanto 4 traem as suas parceiras. Olha que interessante, a maioria dos homens são fiéis. E por que a gente tem essa visão que geralmente homem não presta, homem é mais promíscuo? Por alguns motivos. Primeiro, a infidelidade faz mais alarde do que a fidelidade. Segundo, um homem, como eu disse, visualmente, ele está talvez buscando estímulos para visualmente ter mais alegria, ter mais prazer. Então, ele tem um comportamento, um engajamento, até pela própria testosterona, né, um hormônio que é mais prevalente, tem mais quantidade no ser humano masculino, e deixa nós mais fortes, mais briguentos e mais libidinosos, ou seja, com mais vontade de nos engajarmos em comportamentos sexuais ativos. Então, mas o que a gente percebe? Muitos desses 4 homens que traem as suas parceiras,
vão trair com as pessoas que são fiéis do outro lado para as mulheres. Quantas de 10 mulheres são fiéis em se tratando de relacionamentos amorosos e de acordo com essas pesquisas? Em cada 10 mulheres, segundo as pesquisas, 9 são fiéis e uma é infiel. Mas olha que interessante. Geralmente vai ser essa uma infiel que vai se relacionar por uma questão até probabilística, ou seja, com mais alta taxa de probabilidade de se engajar com 6 homens que são fiéis do que esses 4 homens que são infiéis. E é interessante ver isso. Né? Muito dificilmente esses 4 homens infiéis vão se relacionar com essa mulher potencialmente infiel, até porque vai ser desgostosa essa sensação de um passar a perna no outro. Bom, então vamos lembrar, né, que quando nós acharmos que todas as pessoas são infiéis, que vale a pena sim amar, estabelecer relacionamentos amorosos, tendo em vista que a maior parte dos homens são fiéis e a maior parte das mulheres são fiéis. E lembrando que não existe, eu não sou fiel até a página 9, ou seja, é claro que com determinadas pessoas, de acordo com traumas que eu sofri, eu posso ter sido infiel e a partir desse momento eu posso escolher ser fiel com o meu novo parceiro porque eu acho que realmente vale a pena. De forma que não há uma visão de polaridade assim, ou sou ou não sou totalmente fiel. Mas é importante ver que quem é fiel realmente não trai o seu parceiro nessa relação assumida por ele como importante. Um outro mito que podemos ver é que os casos extraconjugais teriam um valor positivo, como reavivar, por exemplo, um casamento monótono. E o que a gente percebe? Todos podemos ter uma ou outra coisa, a fidelidade ou a infidelidade, dependendo das circunstâncias sociais que nos cercam. Então, muitas vezes a mídia impõe essa ideia, e a gente a compra, que os casos conjugais reavivam casamentos monótonos e, consequentemente, a gente até usa isso de válvula de escape como justificativa para a nossa investida paralela em relação do relacionamento, né? Para desfazer as nossas frustrações afetivas e conjugais. Mas, infelizmente, casos podem e causam sim grandes danos, né? Ou seja, relacionamentos amorosos estáveis podem não se recuperar de uma infidelidade, mas em geral o que nós percebemos é que eles podem até se recuperar, mas não sem um grande sofrimento para ambas as partes. Então, a ideia é que os casos extraconjugais reavivem relacionamentos de longo prazo, ela está fundamentada nessa ideia disfuncional que casamento é monótono. Mas é interessante observar, né? As pessoas reclamam de casamento, mas elas procuram incessantemente parcerias para complementar e satisfazer as suas vidas. E a gente vê que realmente a fidelidade é buscada dentro dos relacionamentos, independentemente do contato que essas pessoas tiveram ou que não querem ter com a questão da infidelidade. Uma outra dúvida bem comum em relação à infidelidade é essa que eu estou trazendo aqui, que é a pessoa que pratica a infidelidade não ame o seu parceiro e o caso seria a prova cabal disso. Bom, então o que a gente pode perceber? Nós, psicólogos, acreditamos que quando alguém recebe a notícia de uma traição, não faltava nada nesse parceiro que foi traído, e sim para aqueles que traem os seus parceiros. Em alguns casos, até podemos praticar a infidelidade, como vimos, né, algumas das razões pelas quais as mulheres traem seus parceiros, até para mitigar, para diminuir a dor do orgulho ferido, do que a gente recebeu, do que aconteceu com a gente. É interessante a gente ver que nem sempre falta de amor significa que a pessoa está predisposta a trair, porque aquilo pode não fazer parte das suas atitudes, do seu repertório comportamental, bem como pessoas que amam podem trair sim, ou pessoas que estão apaixonadas podem trair sim. Apenas é bom lembrar que a adesão maciça à relação, muitas vezes, o amor e mesmo a paixão vai apenas diminuir a probabilidade do seu homem, do seu marido, da sua mulher se engajarem em relacionamentos paralelos em relação ao seu relacionamento constituído com eles. Uma outra questão que é colocada sempre à baila
é que o caso foi culpa do traído e, de alguma forma, este deve ser responsabilizado porque não satisfez todas as necessidades do parceiro infiel. Ou seja, eu não tenho na minha casa, vou buscar lá fora. Então, vamos lembrar de que a decisão sobre como lidar com uma situação intolerável, como, por exemplo, muitas vezes é encarada a infidelidade, é claramente individual. E é possível supormos que o fator principal na indução da infidelidade seja a insatisfação no vínculo amoroso, não é mesmo, pessoal? Só que em alguns estudos, como por exemplo, estudos realizados na década de 80, demonstraram que o nível de felicidade, ao menos entre homens em casais estabelecidos, não tinha nenhum efeito na probabilidade da infidelidade. Então, é verdade que para um relacionamento fracassar, ambos devam cooperar para essa queda de qualidade, essa insatisfação conjugal. Mas a constatação feita aí pelos autores, e mesmo as constatações diárias, não nos permitem afirmar que o culpado pela traição seja a pessoa traída. Então, pessoas que estejam de certa forma saturadas do parceiro ou do relacionamento amoroso podem sim precipitar a infidelidade. Porém, é um equívoco acharmos que os nossos parceiros que serão traídos, né, por causa dessas questões da infidelidade, induzam o outro a esse tipo de comportamento. Aliás, por definição, a ocorrência da infidelidade pressupõe a ausência física da pessoa traída e do conhecimento dela sobre o fato. Um outro mito é entendermos que a melhor abordagem para a descoberta de um caso é fingir que não sabemos do que está acontecendo, evitando assim uma crise. Olha que interessante. Inclusive, algumas pacientes minhas falam: eu quero segurar meu homem, eu quero prender meu homem. Se eu coloco isso a descoberto, isso vai mobilizar alguma atitude nele, vai fazer com que ele talvez queira assumir a relação com o amante. Eu não quero isso. E olha que interessante. Essas pessoas que têm esse tipo de crença, de mentalidade, pensam que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, pessoal, quero dizer que muitas brigas, confusões, desentendimentos e rupturas surgem em virtude das nossas palavras, daquilo que ouvimos, daquilo que cobramos, daquilo que exigimos, daquilo que sugerimos ou insinuamos a uma outra pessoa. Mas também muitas das nossas soluções são encontradas através do diálogo. E muitos daqueles que aparentemente ignoram o poder e o valor do diálogo numa parceria amorosa, geralmente suspeitam e sofrem com uma infidelidade presumida. Alguns acreditam até ser mais seguro ignorarem o problema, a questão da infidelidade, seja ela presumida ou consumada, do que trazer esse problema à tona, investigando a verdade, confrontando-se com uma possível realidade, pois elas reconhecem no diálogo uma possibilidade de discórdia maior do que de reconciliação. O que nós podemos observar? As pessoas, é claro, que vão passar por crises, por mudanças no seu comportamento, na forma de ver o relacionamento, e não há decisão certa ou errada no momento que você está em crise. Ou seja, é melhor esperar a poeira baixar, você se acalmar, antes de decidir se realmente por se separar ou ficar com a pessoa. Bom, a descoberta da infidelidade coloca na gente um momento crítico e surge realmente as necessidades de definição, ao mesmo tempo que surge a oportunidade de crescimento. Então, algumas pessoas vão achar impossível conviverem com a representação do relacionamento influenciado, maculado pela infidelidade. Outras pessoas, outros casais vão ser mais complacentes e recuperarão a confiança no parceiro, muitas vezes depois de sucessivas provas de infidelidade. E findada a crise, o que vai acontecer? O casamento ou o relacionamento maculado pela infidelidade, ele vai se tornar melhor ou pior. Não necessariamente melhor e não necessariamente pior, mas de qualquer forma diferente. Então, o que eu quero dizer é que o relacionamento amoroso pode sim sobreviver a uma traição, mas desde que ambas as partes estejam empenhadas em compreender as razões da experiência vivida, cada qual ao seu devido tempo.
Nem sempre isso é possível e talvez demande de um maior esforço, de um maior tempo para a parte traída. E algumas pessoas, alguns autores, acreditam que a infidelidade pode ser uma rica oportunidade para a prática do perdão. E perdoar, lembrando, que não significa a mesma coisa do que a gente esquecer completamente os acontecimentos, mas aprender a conviver com eles de uma forma construtiva. E, gente, acredite, não existem fórmulas ou receitas para isso. Somente no dia a dia a gente pode reedificar as bases do relacionamento abaladas pela infidelidade. Outros autores vão falar ainda para a gente que não basta o traído reconhecer o que aconteceu e dar um sentido a isso. É necessário que o traidor reconheça, sem falsos pudores, o seu erro, admitindo a infidelidade e conte com a ajuda do parceiro para reconstruírem conjuntamente o relacionamento, já que a sua decisão foi isolada em se engajar no movimento de traição. Então, responsabilizar-se pela infidelidade significa assumir o rompimento do pacto da infidelidade, coisa que muitas vezes é importante ser assumida quando você faz esse distanciamento e vira as costas para o parceiro nisso que a gente está chamando de infidelidade. E responsabilizar-se pela infidelidade significa realmente assumir esse rompimento desse pacto, desses acordos implícitos e explícitos que a gente até então considerava fidelidade. Bom, então agora vamos falar um pouquinho mais sobre como lidar, como superar a questão da infidelidade nas nossas vidas. Vou passar algumas dicas gerais para a gente. É claro que às vezes alguns casais, algumas pessoas vão precisar de uma atenção mais especializada. Eu peço que se encaminhe para um psicólogo, para uma escuta mais especializada para suas necessidades. Então vamos lá. Primeiro, atenção às suas expectativas ao se relacionar com alguém. Você quer uma pessoa para um relacionamento de curto prazo, de longo prazo, você está, no fundo, influenciando essa pessoa a se casar com você, ou forçando a barra para que isso aconteça de uma forma ou de outra. Cuidado, isso pode ter um custo para você. Lembrem, pessoal, um super-homem, uma super-mulher, ou seja, uma pessoa que nesse sentido está além da infidelidade, não vai nunca pensar em te trair, é uma impossibilidade. Nos quadrinhos existe o super-homem ou a mulher maravilha, mas não no relacionamento real. Todo e qualquer momento o seu relacionamento está sendo pensado e reavaliado e, com certeza, se for satisfatório, aumentam as probabilidades da pessoa querer continuar com você nesse relacionamento e continuar a adesão do investimento dela de uma forma boa para ambas as partes. É importante sempre que a comunicação seja aberta com o seu parceiro, saber ouvir, saber ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, não fazer pressão e nem julgamentos. Analisar os motivos pelos quais o parceiro infiel pode ter se motivado para trair, pode servir de prevenção, né, para futuras ocorrências ou possíveis ocorrências. É claro que a gente quer colocar para fora dessa zona do relacionamento, dessa zona matrimonial, as possibilidades de traição, mas a gente não pode se iludir achando que elas não existam. É quase como evitar aquela palavra ao se referir de câncer ou AIDS, porque a gente tem uma crença que no fundo a gente vai acabar se influenciando, se contaminando, quase como se câncer e AIDS fossem aerosóis por aí. Bom, também precisamos refletir as razões para a nossa relação. A gente está nessa por amor, por dinheiro, por estabilidade, por confiança, e elas mantêm-se válidas paralelamente aos ocorridos com a traição, ou seja, qual vai ser a minha relação custo-benefício se eu esquecer, se eu colocar isso de lado, né? Se eu tentar colocar uma pedra em cima de tudo isso. Bem, investir no parceiro, vamos fazer academia juntos, vamos fazer mais programas que quebrem a nossa monotonia juntos, vamos evitar comparações. Gente, quem faz comparações são pessoas com baixa autoestima. Perder tempo se comparando, conflitando com o parceiro, mais atrapalha do que ajuda uma relação de verdade. Passando às nossas considerações finais, gostaria de dizer, né, que a infidelidade não corresponde necessariamente ao fim do relacionamento amoroso. Espero que eu tenha deixado isso claro. E os motivos que levam alguém a trair podem ser muito mais diferentes do que a gente costuma pensar necessariamente quando a gente pensa na questão do sexo. Então, podem ser os mais íntimos e os mais inexplicáveis possíveis. Então, na maioria das vezes,
não há um único fator ou vários fatores que podem ser prognósticos para uma relação ser favorável ou desfavorável e contemplar ou não os aspectos que as pessoas trabalham ao lidar com a questão da infidelidade. O importante é estar continuando investindo na relação. Então, eu passo meus contatos e para maiores informações eu peço que vocês acessem www.tiagodealmeida.com.br com algumas leituras disponíveis, como por exemplo, para essa palestra eu recomendo Amor, Ciúme e Infidelidade, que estão à venda pelo Mercado Livre. Também recomendo a Arte da Paquera, afinal de contas a gente deve investir não só na paquera nas fases iniciais do investimento, mas por quanto todo o relacionamento durar. Nada deixa uma pessoa se sentindo mais capenga do que a perda dessa capacidade de se sentir amado, de se sentir seduzido. Também existem outros livros aí, Sexualidade, Cinema e Deficiência, Ciúme e suas consequências para os relacionamentos amorosos, um novo e-book que provavelmente no mês que vem já vai estar disponibilizado gratuitamente para vocês. É só entrarem no site diariamente para vocês poderem fazer o PDF dele. Ele vai falar sobre enigmas do amor, com o personal paquera Daniel Madeira, em coautoria com ele. E eu deixo um presente aqui com vocês, né, que